estará assumindo as suas funções. Do céu e da terra, graças nós te damos, meu Pai, por mais este privilégio, Senhor, de estarmos na tua presença, por mais um dia vencido sobre esta terra, Senhor, pois sabemos que grande foram os ataques do adversário contra as nossas vidas, mas se nós chegamos até aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos a tua direção nesta noite. Pedimos que o Senhor fale conosco através de cada louvor que será ministrado. Usa o teu servo nesta noite como canal de bênção que está trazendo a tua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender aquilo que teu Espírito tem a falar para a tua igreja nesta noite. Ser conosco, Pai, é o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Grupo de louvor. Grupo de louvor, salve a nossa Pai do Senhor.
Glórias a Deus. Convido a igreja a se colocarem de pés para fazermos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra na carta 1 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 22 ao 31. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 22 ao 31. Todos encontraram? Amém. E tem por título as dissensões na igreja de Corinto. Verso 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Glórias a Deus. Quantos dos irmãos necessitam da oração da igreja? Oremos na voz da pastora Brunella. Salve os irmãos da paz do Senhor. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença para nos render diante do Senhor. Pedimos que nesta noite, ó Deus, o Senhor venha manifestar a Tua graça, o Teu poder em nossas vidas. Viemos para Te servir, viemos, ó Pai, nos render diante do Senhor. Seja conosco, é o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos nos confraternizar como uso e costume da nossa igreja. Glórias a Deus. O ciclo de oração oferece esse culto de ação de graça pela passagem de aniversário da irmã Nete, que foi no dia 18. No final do culto estaremos orando. Vamos também estar ouvindo mais um hino pelo grupo de louvor. O desejo do meu coração.
Glórias a Deus. Nessa noite nós agradecemos mais uma vez ao grupo de louvor pelos belos trabalhos prestados ao Senhor. Sabemos que só o Senhor pode recompensar o esforço dos irmãos. Nessa noite gostaria de perguntar quantos dos irmãos veio com o intuito de testificar aquilo que o Senhor fez na sua vida, através de você, da sua família. Alguém? Vamos ouvir a irmã Regina, diaconisa Regina. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria assim, que eu venho testificar sobre o menino Francisco, que eu pedi oração para ele, que ele estava internado, ele ficou muito debilitado e os médicos tiveram até suspeita de câncer, mas já tiraram essa suspeita e hoje, pela honra e glória do Senhor, ele teve alta. A mãe dele estava falando que não trazia o filhinho dela mais para casa. Quando ela mandou para mim a mensagem, mandou o vídeo dele saindo do hospital, os médicos fazendo festinha para ele, aí eu peguei e falei para ela que o nosso Deus, ele é Deus de milagre. E isso é maravilhoso, quando a gente sabe que nós oramos e o Senhor nos responde. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nosso Deus é o Deus impossível. Não há nada que Ele não possa fazer em prol das nossas vidas quando nós oramos a Ele. Vamos ouvir o louvor pela diaconisa Edilane. Em teu nome eu curei, em teu nome vidas restaurei, em teu nome muitos filhos
Glórias a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, pastor Eduardo. Glórias a Deus. Só os irmãos com a palavra do Senhor. Meus irmãos, para mais uma vez abrirem suas Bíblias na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, no seu capítulo de número 1. O verso de número 27. A carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, verso 27, ele nos diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, te agradecemos, meu Deus, pela tua maravilhosa ação, pelo trabalhar em prol das nossas vidas, por nos concedermos esta noite, ó Deus, para a edificação das nossas vidas espirituais.
espirituais e podemos seguir o Senhor na beleza da tua santidade. Te agradecemos por tudo, por ter preparado essa noite para nós, e assim acreditamos, ó Deus, que mais uma vez sairemos da tua casa abençoado pelo Senhor. Isso, Pai Santo, é o que nós acreditamos e te pedimos no nome de Jesus. Eu quero agradecer ao grande Deus e Pai, né, pela oportunidade que Ele tem me concedido nessa noite de quinta-feira, poder pregar a palavra de Deus, e ao pastor, né, esse eximo professor, instrutor, que está verdadeiramente nos preparando para ensinarmos essa palavra gloriosa. Ele verdadeiramente é, aqui nessa igreja, aqui no nosso bairro, um preparador, né, de discípulos. Eu não conheço outra igreja que tem os seus obreiros formados em suas igrejas. Não conheço. Se tiver, tá, os irmãos me falem que vou passar a conhecer, mas eu não acredito. E diga-se de passagem, todos os nossos obreiros, tirando eu, né, e a pastora Marilza, são todos novos. Tem mais ou menos metade da minha idade. E eu agradeço a Deus por isso. Vou poder fazer parte desse grupo que se encontra nesse verso, né, das Sagradas Escrituras, chamado, escolhido por Deus para fazer essa grandiosa obra, né? Esse Deus tão maravilhoso que nós estamos na sua presença. Nesse dia em que eu acredito que muitos dos irmãos, né, tiveram um dia atarefado, cansativo, né, bem empenhativo, que houve um momento em que se vê esse título, né, dissensão. Eu acredito que houve aquela peleja, né, que o próprio apóstolo São Paulo diz, houve aquela guerra, a carne contra o espírito. A carne não queria vir, mas o espírito disse, não, você vai, você precisa ir, você tem que ir, que você teve um dia, ainda que você não viu, ainda que você não percebeu, mas você teve um dia abençoado, você teve um dia de vitória, você teve um dia que o próprio Deus te guardou e te concedeu não aquilo que você queria, mas aquilo que você precisava receber nesse dia maravilhoso, né? Faz o título do texto que nós temos, dissensão, né? E isso quer dizer, dissensão quer dizer o quê? Divergência. Vamos ver aqui, eu vim aqui para poder divergência, para poder conversar um pouquinho a respeito desse tema tão, né, maravilhoso, nós estamos vendo hoje pelo céu que nós estamos vivendo. Dissensão, falta de concordância. A carne não concorda, né, com o espírito não concorda com a carne, aquela peleja, né? Aquela divergência. A respeito de algo o quê? O cansaço do corpo físico, né? O corpo está lá, seu cansaço, eu não quero mais. O espírito diz, não, você vai porque você foi abençoado. Ou seja, desentendimento entre pessoas ou grupos. Aí, claro, nós falamos de espírito e carne, carne e espírito, porque é isso que nós vivemos, né? Hoje nós somos ensinados, nós temos esse ensinamento de que nós vivemos, no século em que nós estamos, nós vivemos uma grande batalha, uma batalha invisível, ou seja, uma batalha espiritual. E nós temos observado que nessa batalha espiritual, na vida de muitos, né, o corpo físico tem tirado proveito, tem feito pessoas serem derrotadas porque não deram ouvidos, né, a esse espírito que mais ou menos fala para os pais da seguinte forma que eu falei: não, você vai, não, você precisa ir, porque você precisa prestar adoração, você precisa engrandecer, precisa exaltar, glorificar o nome santo do Senhor. E somos nós que pregamos, e quando nós falamos, e quando nós estamos na presença de Deus, né, coisas grandiosas acontecem. Às vezes até nós agimos com incredulidade, né? E nós pregamos essa eficácia, esse poder da palavra de Deus, mas quando é hora da gente provar, a gente recua um pouco da nossa fé, o negócio não fica muito bonito para a gente, né? Porque nós recuamos, então, mas assim, tudo isso para exercício, né, na prática das nossas vidas espirituais. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos um grande apóstolo São Paulo, que por um chamado na obra de Deus para fazer jus, né, é o seu chamado, Paulo passou poucas e boas, momentos mais difíceis do que agradáveis, isso do ponto de vista, né,
Porque o que nós passamos pela palavra de Deus, né? Porque nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos chamou, onde esse mesmo homem chamado Paulo diz: alegrai-vos na tribulação. Cadê os irmãos que se alegram na tribulação do mundo aqui? Cadê? Eles estão aqui? Hã? Viu? São poucos, né? São poucos que se alegram na tribulação. Mas a tribulação, ela faz parte da nossa vida. Ela vem para o aprimoramento das nossas vidas espirituais. Porque senão, então, por que pregar a palavra, né? Se na hora da tribulação, se na hora da adversidade, a gente, né, nós vamos procurar outra fonte, vamos procurar vias paralelas, subterfúgios, para vencermos naquele momento das nossas vidas. Mas esse homem a quem nós estamos falando, o apóstolo São Paulo, ele passou por poucas e boas, e nunca desfaleceu a sua fé em prol daquilo em que ele foi chamado. Quando nós começamos a ler o livro de a carta que ele escreveu ao 1 Coríntios e 2 Coríntios, nós vemos que ele tem informações acerca das coisas que estavam acontecendo dentro daquela igreja, né? E tem uma coisa, ele não vivia dentro daquela igreja. As informações chegavam até ele aonde ele estava. Mas por que será isso? Por que será isso? Porque antes disso, Paulo trabalhou, né, na sua terceira viagem missionária, ferrenhamente para o crescimento, para a formação da igreja, né, de Corinto. Então, os irmãos que ali já estavam tinham um ensinamento, tinha a palavra de Deus como norte nas suas vidas. Mas Paulo não era aquele homem de criar raiz num lugar só. Não foi esse o chamado de Deus na vida de Paulo. Nós só vimos aquilo que, quando diz para que Ananias, para ele orar para ele, assim, ó, vai lá, porque eu vou pegar aquele homem, porque ele muito vai sofrer pela minha obra. E mais na frente no livro de Atos diz que separa para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então, quer dizer, não disse qual era a obra, se era aquela coisa suave, agradável, né? Não. Aí quando nós começamos a ler as cartas que Paulo escreveu para as igrejas de Filipos, Colossenses, Efésios e outras mais, nós vimos as situações que Paulo tinha um ensinamento para trazer a essas igrejas. Por quê? Era um homem preocupado com a saúde, com a vida espiritual daqueles que ele outrora passou, pregou e ensinou a palavra. Porque a luta de Paulo nessas cartas era aquilo que nós temos uma grande preocupação também no século que nós estamos vivendo, dos falsos mestres, aqueles que ensinam a seu bel prazer, aqueles que ensinam aquilo que eles querem, ludibriando e enganando os ouvintes. Por isso que nós damos graças ao Senhor, porque o que nós ouvimos, o que nós aprendemos aqui neste lugar, ele nos serve de base, ele nos serve de norte nas nossas vidas lá fora, para nós não sermos enganados. Mas, por infelicidade, por causa dessa dissensão em que nós vamos falar aqui também, nesse texto que nós vamos falar, hoje nós vemos que outrora, né, aqueles que estavam conosco, que ouviram tinham a mesma instrução, a mesma orientação, já conosco não estão mais, por causa da dissensão, por causa da divergência. A divergência ela está em todos os lugares e em todas as áreas das nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa casa. Então, por que não na igreja? Na sociedade, então, nem se fala, né? De divergência, de dissensão, nem se fala, né? Nem se fala. Nós que somos servos de Deus, vivemos nessa divergência no nosso cotidiano, porque aquilo que a sociedade ensina lá fora é totalmente contramão daquilo que nós temos aprendido, né, da palavra de Deus. Mas aqui o apóstolo São Paulo ele nos traz uma situação de que a igreja que tinha todos os dons espirituais, a igreja que tinha um ensinamento grandioso da palavra de Deus, agora ela vivia no meio dos seus membros uma separação.
eles estavam ali, chegou ao conhecimento de Paulo, né, que os crentes agora da casa de Deus, eles estavam divididos acerca de alguns homens que estavam ali ensinando. Ele cita o nome dele mesmo, Apolo e Cefas. Aí o que ele quer dizer? Vamos lá, pastor Caio e eu, deixa eu me colocar também nessa história. Um gosta mais do ensinamento do pastor, outro gosta do ensinamento do pastor Caio e outro gosta do meu ensinamento. Aí criou aquela dissensão, né? Criou aquela separação, aquela divisão dentro da igreja, aquela divergência, querendo dizer que um ensinava mais, que um falava melhor do que o outro, né? Então, quer dizer, aí quando Paulo entrou para acertar essa situação, agora ele chega perguntando, de uma forma tão, né, autoritária da unção, do poder que ele recebeu de Deus, perguntando, né, na igreja, né, da onde eles aprenderam aquilo, que aquilo não poderia de forma alguma acontecer, porque ele foi chamado, né, não para, ele mesmo disse que ele não foi chamado, né, para batizar, ainda que ele contasse nos dedos quantas pessoas ele batizou, que não foi muitos, e ainda que ele disse que nem era nem Paulo que batizava, né? Eram os discípulos que batizavam. Mas ele agora começa a ensinar, a falar para a igreja de Coríntios esses versos que nós acabamos de ler, que Deus escolhe, que Deus chama quem Ele quer chamar. Hoje a preocupação em que nós vivemos, justamente a divergência, né, essa dissensão dentro da casa do Senhor, é similar a essa. Nós olhamos para aqueles que estão hoje pregando, ensinando a palavra de Deus, alguns têm a apatia, né, a simpatia, mas outros também, o contrário é verdadeiro. Eu não vou, eu não acredito, eu não aceito, não é assim, ele poderia ter feito desta maneira. Por isso que nós vemos que Deus chama, que Ele quer, capacita, chama as coisas desprezíveis desta vida. Quando nós falamos de dissensão, nós encontramos algumas histórias das Sagradas Escrituras que servem-nos como exemplo. Quando nós falamos de família, quando nós falamos de família, são várias famílias que nós temos nas Sagradas Escrituras, então agora nós falamos de quê? Uma família que eu lembro, que eu gosto muito de usar. A família de Jacó, quando Deus agora escolhe José para uma grandiosa obra que Deus iria fazer lá na frente por intermédio de José. Quando José conta o sonho que Deus o dera, agora vem a dissensão, a divergência na família por causa do sonho, ainda que o pai e a mãe entendeu o que Deus iria fazer, agora vem os seus irmãos. Falta de visão, falta de sabedoria, falta de entendimento da parte de Deus, começam agora uma perseguição na vida desse jovem por causa do sonho que Deus dera. Irmãos, somos nós que pregamos, somos nós que ensinamos, porque é uma grande verdade. A palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. Nós falamos que Deus conhece os pensamentos do nosso coração. E do coração que tem as saídas para a vida e para a morte. Por que será que Deus dera a José este sonho de que lá na frente José seria muito útil à causa de Deus para o seu povo? Por que não agora os irmãos dele, o mais velho, o primogênito, aqueles outros, né, que já estavam preparados para a realização dessa obra, digamos assim? Por que será? Agora Deus vai lá no último e não pegou os primeiros. Deus conhece o coração do homem. Deus sabia que nenhum daqueles estavam aptos para realizar a obra que José deveria realizar. Porque nós vemos que quando eles entenderam o sonho, o projeto de Deus na vida de José, o que eles fizeram? Nós temos que extirpar, nós temos que sumir com esse rapaz daqui, esse sonhador mora aqui, porque esse cara primeiro,
divergência. Por quê? Eles não andavam conforme o ensinamento que deveriam andar na direção do seu pai Jacó. Isso acontece muito, porque quando nós vamos na salinha ali, nós vemos que a divergência, por não andar em conformidade àquilo que o nosso líder, aquilo que o nosso mentor nos instrui acerca da palavra de Deus, como nós devemos viver e andar na presença de Deus. Aí querem dar sumiço, querem dar cabo daquele que trouxe até o conhecimento dele um fato, uma situação. Mas eu entendo e vejo as coisas que a palavra diz assim, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, da obra do Senhor. De uma forma ou de outra, vai chegar ao conhecimento de Jacó. De uma forma ou de outra, vai chegar ao conhecimento do pastor. Porque se tem uma dissensão, se eu não estou de acordo, eu concordo quando o senhor fala que o achismo, eu acho. Você não tem que achar nada, você não perdeu. Se pelo menos você falar, eu penso dessa forma, seria mais agradável, seria mais assertivo. Aí você só acha, e encontra que alguém te perde, ou encontra que alguém perdeu. Então eu não posso achar nada. Eu tenho que pelo menos pensar. Mas aqui também nós acabamos de ver que Paulo diz que nós temos que falar a mesma língua. Nós temos que ter o mesmo pensamento. Nós temos que ter a mesma ideia. Porque o céu, para onde nós vamos, estamos sendo preparados para ele não tem divergência. Não tem um céu separado para cada um de nós, segundo a nossa maneira de pensar. A maneira de pensar tem que ser única, tem que ser à luz da palavra de Deus. Não conforme eu penso que ela precisa ser. Porque se eu fosse para fazer da forma em que eu quero fazer, Deus conhecendo o meu coração, Paulo não iria dizer da forma que ele fala, Deus pega as coisas desprezíveis, Deus pega as coisas fracas, Deus pega o que não é. Por isso que eu louvo a Deus, quando eu olho para os irmãos lá embaixo aí, e vejo os irmãos que aqui estão, que pela direção de Deus na vida do pastor, muitos dos irmãos que estão ali, acham que não são nada, que não foram chamados para nada. Não foram chamados para nada. Mas vocês desconhecem o chamado de Deus na vida de vocês. Na Sagrada Escritura está assim: ponte de pé e eu falarei contigo. Eu acredito que para o chamado na vida dos irmãos que estão aí ainda sentados, só precisam de uma coisa: somente confiar e viver a obediência à palavra de Deus, ainda que não seja de acordo com o que você quer fazer. O projeto é de Deus, o plano é de Deus para a sua vida, para que as coisas venham a acontecer como Ele quer e não como você quer. José sonhou. José passou um sonho para a sua família, mas esse era o projeto de Deus, José ser governador do Egito. Mas como agora isso iria acontecer para José ser governador do Egito? Deus agora põe em prática o seu plano. A dissensão entre os seus irmãos, entre José, o que acarretou? Eles venderam aos ismaelitas, eles venderam o seu irmão. Olha o ministério de José, que não foi nada fácil. Foi vendido aos ismaelitas, foi levado para o Egito, foi comprado por Potifar, foi para dentro da casa de Potifar, foi caluniado pela mulher de Potifar, desceu à prisão, para depois ser lembrado pelo Senhor, para ser governador do Egito. Olha o que nós falamos a respeito de dissensão. Os irmãos de José, quando ouviram e entenderam, eles maquinaram logo mal contra José. Mas a Bíblia nos mostra durante todo o tempo dessa situação na vida de José, da calúnia, da prisão, dos horrores que ele viveu. Nós vemos lá no final, quando ele foi
tirado da prisão, que foi levado novamente para dentro do palácio, já estava numa posição confortável naquilo que Deus já tinha na vida dele. Quando ele viu os seus irmãos, ele, com todo o poder e autoridade que ele estava, ele não entendeu mal os irmãos dele. Ele não quis se vingar. Ele continuou amando os irmãos dele, que intentaram contra a vida dele. Deus pega o que não é, segundo os olhos da sociedade, segundo os olhos dos homens, para confundir. José, aos olhos dos irmãos, não deveria ser, mas Deus diz: para mim é. Para mim é. Porque eu sei que pensamento veio de vós. Eu sei. Eu sei os pensamentos que eu tenho. E Deus é maravilhoso. Quando nós vimos o agir grandioso de Deus na vida de José, quando para discernir o sonho dado pelo rei, ele dá toda a resposta, né? Deus não faz nada pela metade. Deus revelou um mistério para José, José revelou um mistério para Faraó, e na revelação ele diz: ó, se o Senhor fizer assim, assim e assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Novamente nós vamos uma divergência, né? Nós vamos uma agora divergência. Às vezes eu acho, né? Quando deveria pensar que no ministério do pastor Caio, deveria ser eu então, porque eu sou o cara. Quando no ministério da pastora Brunella, deveria ser eu sou mais preparado para isso. Deus deu uma interpretação a José. Então o faraó ia ver em quem que seria o árbitro, que seria a pessoa ideal para poder fazer segundo a instrução, segundo a orientação de Deus na vida de José. É assim que também acontece na casa de Deus, né? Segundo algumas instruções, segundo às vezes, quando o pastor fala alguma coisa e não poderia ser de outra forma. Se ele está falando, então eu posso ser dessa forma, posso fazer e vai acontecer do jeito que ele quer. Nem todo mundo foi chamado para fazer, né, algo de grandioso. Nós acabamos de ver esses tempos atrás, aqueles que são chamados estão na frente, mas aqueles que estão no anonimato, né? Fazem, a hora do Senhor acontece, ela flui, ela vai para frente, mas aqueles estão ali, no anonimato. Mas a hora do Senhor está à frente. Mas tem aqueles que, pelas ideias, pelos seus pensamentos, eles acham que eles deveriam estar à frente, mas não está porque não chegou a hora ainda. Quando chegar a hora, com certeza vai acontecer com cada um de nós, com cada um dos irmãos que pensam que deveriam estar no lugar da pastora mulher, mas não estão. Gente, pode ficar tranquilo, não fica vazio, querida. É só orar, jejuar, buscar a Deus, ouvir e obedecer a voz de Deus, que essas cadeiras podem ser preenchidas por cada um dos irmãos. Para que eu agora vou querer nenhum lugar, né, de fulano, Beltrano, se Deus está aí chamando quem não é, chamando coisas vis, chamando quem não é para fazer, né, a sua obra. Por isso eu louvo a Deus, eu vejo aí, quantos saíram, né? Eu até conversei com o evangelista Jason anteontem, né? Quantos saíram, mas estão aí, ele pregando, o evangelista dele pregando. Estão aqui hoje, né? A missionária Tâmara, a missionária Cris, né? Estamos vendo aí, de Vento e Poupa, a diaconisa Edilaine, louvando ao Senhor. Estamos vendo aí a cooperadora Vanessa tocando bateria, pregando, cantando. Deus pega o que não é, segundo os olhos dos homens, para confundir aqueles que pensam que não é. Irmãos, nós falamos isso todos os dias em que nós estamos reunidos. Deus não vê como o homem vê. Deus vê diferente. Deus vê o sentimento, Deus vê lá dentro, no íntimo. E quando olhamos para esse lado de dissensão, quando olhamos para esse lado divergente, eu vou dizer que, mas ele não
não foi chamado por Deus, ele não é usado por Deus. Como eu tenho essa convicção? Como que eu vou ter essa convicção? Será que é por uma inveja? Mas Deus pega quem não é. Deus pega as coisas desprezíveis. Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes. É por isso que a igreja de Jesus hoje, está passando por essa grande luta, por essa grande prova, pelo século que nós estamos vivendo. A sociedade, de tantas regras em que nós devemos viver, mas nós não temos que viver por elas. Tem crente que lê e interpreta as Sagradas Escrituras segundo o seu bel prazer. Quando diz assim, mas não está escrito que eu tenho que obedecer o meu governante naquilo que ele fala. Obedece o governante, mas não obedece a Deus. Obedece o governante, mas não obedece a Deus. Quando Deus disse que não é para fazer, aí vem o governante e diz, vai ser feito, é para fazer assim, senão. Eu me lembro que os discípulos, quando foram acorrentados e aprisionados, porque estavam pregando e ensinando a palavra de Deus, foram induzidos para não pregarem mais a palavra de Deus. Eles olharam um para o outro dizendo, eu tenho que ouvir você ou tenho que ouvir aquele que me mandou pregar a palavra de Deus? Aí ele diz, aqui eu devo temer o homem, não pode fazer mal algum, mas aquele que tem o poder de lançar a minha alma, meu corpo e minha alma no inferno. Aquilo que eu temer. Deus pega aquilo que não é, irmão. Ele é governador. Você foi chamado para ser sacerdote. Você foi chamado para ser sacerdote. A pregar e ensinar a palavra de Deus. Porque eles não acreditam na palavra de Deus. Eles acreditam que há verdade naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós pregamos. Mas eles são divergentes. Eles não querem abrir mão da vida pecaminosa que eles levam. Seus pecados e delitos, eles não querem trocar o jeito que eles vivem para poder viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso é que nós vivemos sendo taxados por eles como os antiquários, que a palavra de Deus tem que ser atualizada. Imagine, se há mais de 2000 anos atrás, Cristo veio, pregou e falou tudo o que ia acontecer. O apóstolo São Paulo mesmo, hoje nos serve por base todos esses ensinamentos da palavra de Deus. É por isso que nós vemos aí, quando Paulo diz que tem muitos enfermos na fé, porque querem criar dissensão, querem ser divergentes segundo a orientação de Deus para as suas vidas. E quando entra pelo caminho da obediência, o que acontece? Crentes abençoados por Deus. Crentes vivendo naquela alegria, naquela paz no seu coração. Quando nós vimos na situação dos jovens, como é temente, fiel, mas a divergência dos amigos e da esposa. Outra vez estamos falando de família. A divergência é um problema muito sério. E a divergência vai levar muita gente para o inferno. A divergência vai levar muita gente ao inferno. Por não estar de acordo com o ensinamento, por não estar de acordo com a palavra de Deus. E quando nós falamos em palavra de Deus, nós vamos, em nossa lembrança, pelo Espírito, diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, vamos voltar novamente no caso que nós acabamos de passar há pouco tempo atrás, quando falamos da Covid-19. Eu me lembro que eu encontrava de vez em quando com o pastor no casamento, nós tínhamos que entrar, porque senão nós não comprávamos. Beleza. Mas quando ele fala assim que nós não vamos usar, nós não vamos separar dos nada, beleza. Nós estamos dando ouvido a quem? Ao Espírito de Deus, pela voz do anjo da igreja. Porque Deus, nós vamos fazer
O Senhor nos guarda aí. Só que tem gente que fez ao contrário. Uma vez me fizeram uma proposta, eu fui divergente. Porque falaram assim para mim até na empresa, eu tinha que tomar vacina do Covid-19. Eu falei, nada feito. Nada feito. Um colega chegou para mim e disse assim, para você entrar em tal condomínio, onde tinha um monte de transportadora, você vai ter que apresentar a sua carteira de vacinação. Ah, meu amigo, eu não vou entrar. Porque essa vacina eu não tenho nem quero ter. Tem hora que nós temos que ser divergentes. Se nós somos divergentes com aquilo que o mundo quer, né, nos passar, aí nós vamos continuar sendo protestantes. E ser protestante é aquilo que nós somos chamados. Por isso que ele diz que aquilo que ele chamou para não, que não é, as coisas desprezíveis, chamou as coisas fracas para confundir as fortes. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Se nós obedecermos à palavra do Senhor, Ele vai nos permitir que nós andemos lá, a obra dele vai ser feita, Ele vai garantir, Ele vai abençoar, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer, desde que nós acatemos, nós obedecemos a palavra de Deus para fazer aquilo que Ele quer fazer. Porque Deus não vai fazer o que eu quero fazer, o Senhor vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Intermédio de quem quer que seja, porque quando Ele chama, né, é porque Ele já sabe, Ele conhece muito bem e sabe que aquela pessoa ela é apta. É claro que precisa, né, de uma adaptação, né, para louvar a Deus hoje, né, maestria e alegria. É claro, né, que a gente precisa confiar no chamado de Deus, né. As irmãos que estão hoje pregando a palavra de Deus na terça-feira estão confiando que Deus vai capacitar. É isso aí mesmo. Aí as pessoas falam, ah, mas e você? Ei, deixa para lá. Deus não está vendo assim não. Deus está vendo ali um pregador. Deus está vendo ali um vaso. Deus está vendo ali um instrumento nas mãos dele para poder continuar a pregar a obra de Deus. E esses que aí estão, deixa eles. Deixa eles. Uma hora eles vão ser despertados. Né? Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, por intermédio do apóstolo Paulo, operando no Senhor, quem vai impedir? Não é divergência do homem que vai impedir. Operando Deus, ninguém impedirá. E eu agradeço a oportunidade do mundo. Saúde da igreja para o Senhor. A entrega é a mensagem, né? Só colocar em prática. Bem? Quero convidar os obreiros para intercedermos pela vida da igreja. Às vezes eu fico olhando para mim mesmo. Se eu dou mole, no dia de quinta-feira não tem ninguém que orar por vocês. Viu? É um tal de querer dar desculpa, arrumar outra coisa, só o sangue de Jesus. Ainda bem que o pastor Eduardo já pregou, né? Que esse pastor que preside vocês aqui não gosta de moleza, não. Vamos lá, pastor Eduardo, vai orar também? Está faltando sempre uma coisa. A igreja tem as mãos para cá. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Ele Deus é eterno Pai, Senhor dos céus e da terra. Mais uma vez chegamos diante da Tua presença para rogarmos as Tuas misericórdias sobre a vida dos obreiros que estarão no exercício ministerial para abençoar a nossa igreja nesta noite. Usa mais uma vez cada um deles com canais de bênção sobre todos aqueles que eles orarem e puserem as mãos, que o Senhor venha operar um milagre, pois o Senhor é aquele que conhece a necessidade espiritual, material, física de cada um dos teus filhos nesta noite. Portanto, opera mais uma vez este milagre para a honra e glória do teu santo nome. Amém.
da igreja pode ir. Meus irmãos, com fé, exercite a sua fé. Se você olhar pelo tamanho do seu problema, você vai sair daqui derrotado. Mas se você olhar para o tamanho do Deus que você tem, eu te garanto que você vai sair vitorioso. Os obreiros podem começar a orar no dia. Deus Santo e Glorioso, Deus que cuja presença nos encontramos mais uma vez nas noites deste dia, rogamos ao Pai de Deus misericórdia para a vida de cada um dos seus filhos que aqui estão. Sonda-lhe, Senhor, a oração de cada um dos seus servos, as necessidades que estão apresentando ante nesta noite. Nós não conhecemos quais são as necessidades dos teus servos, mas o Senhor conhece. Portanto, ao orarmos pela vida deles, que o Senhor possa atentar para a petição de cada um dos seus servos, para conceder um milagre que busca de ti. Ó Pai Santo e amado, nós queremos te pedir também, se porventura dos teus servos houver algum deles enfermo, que o Senhor possa repreender toda sorte de mal. Dor de cabeça, dor na coluna, nos rins, no pulmão, no coração, nos ossos, no fígado, no fígado, todo mal onde quer que esteja, nós te repreendemos agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Vai embora toda enfermidade em nome de Jesus. Ainda, Senhor, pedimos a libertação, tanto para aqueles que aqui estão, como os que nos acompanham na live, pois muitas das vezes nós, os cristãos, precisamos de libertação também. Às vezes nós nos iludimos como achamos que é só os descrentes que precisam de libertação. É claro que os descrentes precisam de libertação das drogas ilícitas, das drogas lícitas, mas os crentes precisam de libertação de maus hábitos, de maus costumes, de pecados acumulados. E nesta noite lhe pedimos, pois o Senhor, na verdade, é aquele que liberta, pois a tua palavra vem nos ensinando, se o Filho nos libertar, verdadeiramente é livre. Portanto, o trabalho no coração daqueles que nesta noite necessita de uma libertação para melhor lhe servir. De bom modo, lhe pedimos a Deus por aqueles que estão desempregados e que buscam de ti uma porta de trabalho, um trabalho lícito, um trabalho digno no qual possam ganhar o pão de cada dia. Lembramos sempre das expressões da tua palavra que nos ensina aquilo que Davi dizia: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Portanto, meu Senhor, continua abrindo as portas para aqueles que estão dentro desse conceito de justiça. Conceda um milagre a cada um dos teus servos, para a honra e glória do teu santo nome. E apresentamos ainda nesta noite o culto do louvor da nossa igreja, esses irmãos e irmãs que têm sido zelosos, ó Deus, para trazer um lugar melhor, para a edificação das nossas vidas espirituais. Continua a guardar a cada um deles em tua presença, Senhor. Tenha compaixão e dê vitória ao culto do louvor da nossa igreja. Eu apresento ainda, ó Deus, os professores da escola bíblica dominical, da classe dos adultos, dos adolescentes, das crianças. Continua ajudando a cada um dos teus servos a exercer as funções pelas quais o Senhor os tem chamado para que seja realizado. Tenha compaixão e dê a vitória para a glória do teu nome. Nesta noite ainda lhe apresentamos o teu servo que nos trouxe a tua palavra, Senhor. Continua abençoando o ministério dele e de todos os pretores da nossa igreja, pois dependemos da tua graça, do conhecimento, do entendimento, para que possamos realizar com satisfação o chamado que o Senhor tem dado a cada um de nós. De igual modo que apresenta a tua serva que louvou o teu nome, abençoa o ministério na vida dela, Senhor, e de todos os cantores da nossa igreja. Te glorificamos pela obra que o Senhor tem realizado no nosso meio. Agora, Deus, de maneira especial, eu quero fazer uma oração a Ti ainda, em prol da vida da Tua serva, Senhor, a nossa companheira que de trabalho, a pastora Dulce. Ela precisa do milagre na vida dela. No meu coração já tem a competição deste milagre, Senhor. Mas conforta o coração da Tua serva durante o momento desse processo, porque nós sabemos que todo o processo ele é dolorido, mas no final nós podemos dizer: foi bom ter sido afligido, porque o nome do Senhor é glorificado através dos nossos corpos físicos. Toma a
pedimos também pela recuperação da saúde da irmã Marilene. Somos gratos pelo milagre que o Senhor realizou na vida da tua serva. Mas a tua palavra nos ensina de maneira categórica que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, Senhor, até o dia de Jesus Cristo. Ajuda a tua serva a caminhar, Senhor, para a tua casa, pelas próprias pernas dela, opera um milagre, estabelece o teu governo para a honra e glória do teu nome. Que apresente também nesta noite o Senhor aberto, aquela criança, usa de misericórdia, Deus, dê a vitória para a glória do teu santo nome. Tu és o Deus de milagre e maravilha, e nós conhecemos a tua obra, principalmente aquilo que o Senhor tem feito através das nossas orações e da nossa igreja. Abençoe a diretoria de toda a nossa igreja, Senhor, para que possamos continuar firme e forte, Senhor, no propósito que o Senhor tem posto nos nossos corações. Pois a nosso dever é, Senhor, com sabedoria e entendimento, conduzir o nosso chamado para aquilo que o Senhor tem disposto até o dia 31 de dezembro deste ano. Portanto, aplaca a fúria de Satã, Senhor, e aumenta a tua graça, o poder, a autoridade na vida de cada um dos irmãos que integra a diretoria da nossa igreja. Meu amado irmão em Cristo Jesus, meu amado irmão, tome posse da tua vitória nessa noite. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quando os irmãos se assentam no seu lugar, e o grupo do louvor vai se formando, e o grupo da oração vai se formando aqui, eu vou dar um breve testemunho rapidinho. Na madrugada passada eu orei ao Senhor que eu precisava que Ele me desse uma vitória, porque algumas coisas financeiras tinham que ser resolvidas. Eu dei testemunho para os irmãos na terça-feira. E aí eu cheguei de manhã e olhei lá no cartão e falei: Senhor, só tem R$7 aqui. Mas hoje eu tenho que pagar a diaconisa Edilane, eu tenho que pagar 3 boletos ali que não pode, que é tua, né, da Receita Federal, não pode passar da data. E fui trabalhar e fui correr atrás, etc. Aí quando chegou 18 horas, aí a criança chegou. Aí paguei os boletos todos, paguei a diaconisa Edilane e acabou o problema. Aí a pastora do lado disse: eu preciso desse tipo de fé para resolver o meu problema. Eu disse: oração pela madrugada. Se os crentes soubessem o valor da oração da madrugada, os crentes não dormiriam. Oraria a madrugada inteira. Não existe limites para quem ora de madrugada. Certo? Ah, mas a sua oração de madrugada não é aquele pedinte, não. Ah, mas Jesus, filho da vida, tem misericórdia. Não. É o seu relacionamento com Deus, a sua conversa com Deus. Deus quer ouvir isso de você. Bora para a madrugada? Estenda as suas mãos, vamos abençoar os nossos ouvidos. Senhor, lhe pedimos mais uma vez nesta noite que o Senhor volte o teu olhar de misericórdia para a vida de cada um dos teus servos. Sou obreiros aqui na tua casa, Senhor, homens e mulheres tementes ao teu nome, que têm vencido os obstáculos para estar aqui, realizando a tua obra. Tu conheces o deitar e o levantar de cada um deles. Tenha misericórdia, Senhor, e ordena a vitória para os teus servos nesta noite. A vitória na vida espiritual, na vida ministerial, na vida familiar, na vida financeira, Senhor. Os projetos que eles têm implantado e desenhado diante de ti, dê vitória a cada um dos teus servos, pois tu és aquele que faz realizar os nossos sonhos. Por isso, contempla cada um dos teus filhos nessa noite e dê-nos a vitória para a glória que há em ti. Meu amado irmão em Cristo Jesus, obreiro do Senhor, recebamos nesta noite a nossa vitória também nas mãos de Jesus. Tome posse da tua bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com as nossas contribuições. Enquanto isso, estarei dando os avisos da semana.
Na sexta-feira, como de costume, temos jejum, consagração para toda a igreja. Necessário consagrarmos, necessário jejuarmos diante do Senhor para vencermos as nossas dificuldades. No domingo pela manhã, temos a nossa escola bíblica dominical, às 8 horas da manhã. Temos aprendido melhor a palavra do Senhor. O Senhor tem abençoado os nossos professores, tem dado grande sabedoria para trazer melhor a palavra, melhor o ensinamento, para a edificação e crescimento das nossas vidas. Às 19 horas temos um culto público e também convido aqui a Irmanete para estarmos orando pela sua vida e convido aqui o evangelista David também para estar orando e edificando com a bênção apostólica. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Me convido que nós vamos colocar os pés e oremos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, só temos a agradecer, Senhor, por mais esta noite diante da Tua presença, por mais este culto abençoado a qual o Senhor nos proporcionou nesta noite, pois tudo aqui que fizemos foi para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Te peço, ó Pai, também pela vida da Tua serva que está neste momento recebendo a oração, por mais um ano de vida que contempla diante da Tua presença. Continua concedendo as bênçãos da qual ela precisa diante do Senhor e atuando de uma forma especial sobre a sua vida. Também te peço, ó Pai, leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, livra-nos de toda espécie de mal e nos conceda, Deus, uma boa noite de descanso diante da Tua presença e principalmente, ó Pai, como foi nos orientado, nos desperta pela madrugada para que venhamos ter um encontro contigo. Te pedimos, ó Deus, e somos gratos, pois até aqui o Senhor nos ajudou. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço, no glorioso e santo nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso eterno e seu Salvador Jesus Cristo e as tuas consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. Vamos em paz, está terminado, no nome de Jesus. Amém.